Igreja, nesse momento, pegue a palavra de Deus e abra no livro do profeta Isaías. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 1. Isaías, capítulo de número 1, capítulo 1. Assim que você encontrar, veja se tem alguém sem a palavra de Deus e compartilhe com essa pessoa a leitura da palavra. Capítulo de número 1, versículo de número 19. Amém? Todos encontraram? Quem encontrou, dá um glória. A igreja tem glória. Quando a igreja tem glória, Deus derrama glória. Então dá glória. Vamos ler. Capítulo de número 1, versículo de número 19. Diz assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Vamos ler todo mundo junto? Eu leio e vocês repetem. Vamos lá? Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Viu aí? Quem quer ouvir a voz de Deus aqui? Porque isso é uma promessa só para quem ouve a palavra de Deus. Então desocupe as tuas mãos, coloque a palavra de Deus sobre o teu assento, traga a sua mão sobre o local do teu coração, feche os teus olhos, que neste momento nós vamos orar para Deus falar conosco através da sua palavra, que é a maior revelação que existe. Senhor Deus e eterno Pai, nesse momento eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito venha me usar poderosamente para pregar a tua palavra com poder e com autoridade. Vai repreendendo agora todos os demônios que se opõem à tua obra, à tua igreja, Senhor. Vai acampando com teus anjos, meu Pai, desde a porta da igreja até aqui em cima no altar. Envia os mensageiros, os anjos mensageiros, para trazer a mensagem nesta noite. E coloca, meu Pai, uma brasa viva aqui sobre este altar, em nome do Senhor Jesus, amém. E glória a Deus. Vamos dar uma linda e poderosa salva de palmas. Vamos aplaudir, vamos aplaudir, vamos aplaudir ao Senhor Jesus. É para Ele toda a honra, é para Ele toda a glória. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nesta igreja. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Tome seu assento, tome seu assento. A mensagem de hoje, que eu quero deixar para a igreja, é o transbordar. É o segredo de transbordar, está em obedecer a palavra. O segredo em transbordar, seja em todas as áreas da sua vida, está em obedecer a palavra de Deus. Se você prestar atenção o que o profeta Isaías, sendo inspirado pelo Espírito de Deus, ele vai dizer para o povo rebelde. Ele não vai obrigar ninguém. Deus, usando a boca do profeta Isaías, vai dizer: olha, se vocês quiserem, é uma opção. Ninguém é obrigado. Se vocês quiserem ouvir a minha voz, se vocês quiserem me obedecer, porque obedecer é ouvir a voz de Deus, andar no caminho de Deus, tudo isso é uma opção e ninguém obriga ninguém. Deus não obriga ninguém a andar na presença dele, é uma opção. Ele está dando uma opção. Se vocês quiserem ouvir a minha voz, tem uma tradução que eu acho que é a Revista e Atualizada, que diz: se vocês ouvirem a minha voz, comereis o melhor desta terra. Na tradução que eu tenho, Revista Corrigida, diz: comereis o bem, que também quer dizer o melhor, o bem desta terra. Então Deus está dando para o seu povo uma opção. Só que esta opção, quando alguém a cumpre, ouve a voz de Deus, a pessoa automaticamente passa a ter na vida dela uma promessa. E toda
toda promessa, ela só se cumpre quando a pessoa obedece a Deus. Deus pode ter falado várias vezes com várias pessoas que talvez estejam até aqui na igreja, estejam nos assistindo pela internet. Deus tenha falado, usado pregadores, usado profetas. Deve ter falado várias vezes dizendo: olha, você vai ser um grande pregador, você vai ser uma levita, você vai ser um grande cantor, Deus vai te usar muito. Isso tudo é promessa. A promessa, para ela se cumprir, é necessário ouvir a voz de Deus e a obedecê-la. E o que a maioria das pessoas tem recebido promessa de Deus, mas não tem obedecido, ouvido a voz de Deus, e por isso que as promessas não acontecem, e a vida da pessoa acaba não transbordando, ela acaba continuando com uma vida medíocre, uma vida pobre. E quando eu digo pobre, não estou falando pobre financeiramente, na verdade também, porque quem não ouve a voz de Deus, quem não obedece a Deus, até pobre financeiramente também é. A pessoa é pobre de espírito, a pessoa é pobre na sua vida sentimental, ela é pobre em tudo, porque tudo na vida é um processo. Nós chegamos na casa de Deus, na igreja, quando nós entregamos a vida para Jesus, a nossa vida vem toda destruída, toda bagunçada, e aí Deus começa a prometer, fazer as suas promessas de acordo com a sua palavra. Ele fala que Ele vai nos abençoar. A Bíblia diz lá em Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 13, diz: eis que eu te colocarei por cabeça e não por cauda, e só estará por cima e não por baixo. Mais uma promessa. O livro de Deuteronômio, do capítulo de número 28, do versículo 1 até o versículo 15, é só promessa. É só Deus prometendo, é só Deus dizendo, só quem está falando: mas se vocês me obedecerem, vocês terão tudo isso na vida de vocês. Caso vocês não me obedeçam, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ser açoitados, vão ser humilhados, os inimigos de vocês vão derrotar vocês, vocês não vão vencer em nenhuma área da vida, e vocês não terão uma vida transbordante. Então aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 19, diz isso: se vocês ouvirem a minha voz, vocês vão comer do melhor da terra, vocês vão ter uma vida abundante, transbordante. E vá comigo lá no livro de Provérbios. O livro do Provérbios, rei Salomão escrevendo, falando o que é necessário para que uma pessoa ela venha a ter uma vida transbordante. Capítulo de número 3. Provérbios, capítulo de número 3. Capítulo de número 3 do livro de Provérbios, versículo de número 9. Foi o tema do nosso ano passado, o ano transbordante. Capítulo de número 3, versículo de número 9, diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Mais uma vez, um homem de Deus, rei Salomão, está falando para o povo que o povo deve obedecer à voz de Deus, ouvir a voz de Deus e a praticar. Porque também não adianta só você ouvir, escutar, você tem que praticar. Muitas pessoas que estão na igreja, até estão ouvindo, vêm para a igreja, ouvem a voz de Deus, mas não obedecem. Não adianta só ouvir, nós temos que obedecer. E todos aqueles que obedeceram à voz de Deus foram prósperos, bem-sucedidos. Lá em Gênesis capítulo 12 fala da história de quem? De quem? Capítulo de número 12 de Gênesis. Diz o quê? A história de Abrão. Até então ele era Abrão. Depois ele vai se tornar Abraão. Capítulo 12, versículo 1 diz: e Deus aparece para Abrão. Vamos lá, vamos ler. Capítulo de número 12. Evangelista Socorro, pegue outro microfone aí. Correndo, eu quero correndo, rápido. Isso, o microfone está aqui? Está aqui. Vamos fazer diferente agora no culto. Vem cá, meu filho, tu que é mais rápido, vem cá. Eu vou apontar para a pessoa e a pessoa que vai ler, vai lá. Adriano. Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1. Vamos lá, meu amigo.
capítulo 12, versículo 1. Leia lá. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção. Glória a Deus, pode se assentar. Vamos aplaudir a palavra? Preste atenção, preste atenção. Deus está falando: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio dos teus parentes, que eu não quero que tu fique com eles, porque eles vão ser uma má influência para você. Deus, Ele quer que você salve a tua família, os teus parentes, mas Ele não quer que você fique no meio deles, porque eles não vão acreditar no mesmo Deus que você acredita. Eles vão falar, eles vão te colocar para baixo. Só que você deve orar pela vida deles. Só que o primeiro passo é que Deus estava falando a Abraão, uma voz apareceu para Abraão. Vamos dizer que essa voz era audível, porque na verdade Deus, Ele fala no Espírito. Mas vamos dizer que essa voz foi audível, para que Abraão acreditasse que era um ser supremo que estava falando com ele. Deus diz: Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio dos teus parentes, vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão tinha tudo, morava em Ur dos Caldeus, tinha uma vida até boa, só que não era ainda transbordante. Tem muitas pessoas que estão no mundo, parece que as suas vidas estão boas, mas ainda não é transbordante. Abraão tinha uma vida financeira até boa, só que ele era infeliz na sua vida sentimental, porque ele não tinha filhos. Só que quando ele ouve a voz do Senhor, a palavra de Deus diz que agora então Abraão vai sair do meio da sua parentela, ouve a voz do Senhor, Deus vai começar a engrandecer ele, vai fazer dele uma grande nação. E de Abraão vai nascer quem? Isaac. Isaac, que é o filho da promessa. Abraão ouviu a voz de Deus, foi abençoado, a vida dele transbordou aonde não transbordava, que era na sua família. Porque se Deus não abençoasse, tivesse abençoado Abraão, Abraão iria acabar ali. Só que Deus falou: eu vou te dar um filho. Deu um filho para ele, Isaac. Agora Isaac nasceu. Isaac aprendeu com seu pai, viu os milagres que o Deus dele tinha feito, a provisão que Deus tinha dado. Desde quando ele foi para ser sacrificado lá no Monte Moriá. Só que Abraão agora estava com... Isaac agora estava com fé, assim como seu pai. O seu pai já havia morrido. Só que faltava a ele ter as suas experiências com Deus. É o que está faltando hoje para muitas pessoas que estão na igreja. Muitas pessoas só têm ouvido o testemunho de outras, mas não têm passado sequer uma experiência com Deus. Ela só ouve: o fulano deu testemunho, aconteceu isso na vida dele, mas na vida dela ainda não aconteceu nada. Sabe por quê? Porque ainda não tomou uma atitude e ainda não ouviu a voz de Deus. Não, até ouviu, mas não obedeceu. No momento que Deus vai também falar com Isaac, a Bíblia diz que Isaac estava numa terra seca chamada Gerar. Livro de Gênesis, capítulo de número 26. Vou colocar mais uma pessoa para ler aqui. Vamos lá, deixa eu ver quem que vai ler agora. Vamos lá. Eric, meu filho, leia aí. Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 2. Lê bonito, meu filho, vai lá. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. O que ele disse? Não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Mais uma vez Deus está falando. Deus aparece para Isaac e começa a falar com ele: olha, Isaac, tira o teu pensamento naquela terra que você acha que é melhor. Fica onde eu estou mandando você ficar. Fica na tua posição. Ouve a minha voz. Isaac ouviu a voz do Senhor. Mas imagine se Isaac não tivesse ouvido. Não, Deus que me livre de ficar nesse lugar. Esse lugar aqui, essa terra é seca. Nada nasce nesse lugar. Eu vou ir embora para o Egito, que pelo menos lá eu vou ter uma chance.
Só que Isaac preferiu obedecer à voz de Deus. E no versículo de número 12, do capítulo de número 26, diz assim: vamos lá, meu filho, leva lá o microfone para mais uma pessoa que lê a palavra de Deus. Leva lá para tua mãe. Isso. Para dona Ivanilde. Vamos lá, que tá bonito. Gênesis capítulo de número 26. Agora sim todo mundo vai participar agora do culto da igreja. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Porque o quê? O Senhor o abençoava. Quem é que abençoa? O Senhor. Mas Ele só abençoa aqueles que ouvem e obedecem a sua palavra. O problema da maioria das pessoas que estão ouvindo a voz de Deus, mas não estão obedecendo a sua palavra. Se Isaac tivesse ido para o Egito, ele teria sido abençoado? Não teria. O segredo do transbordar está onde ninguém transborda. O segredo de Deus para transbordar a tua vida está na dificuldade. Sabia disso? Se a tua vida está indo de mal a pior e você está na igreja fazendo a vontade de Deus, é aí que Deus quer que você fique. É aí. Deus, Ele não transborda a vida de ninguém em lugar fértil. Ele leva você para o pior lugar, para o deserto. Deus tirou o povo, passa-se alguns anos. O povo estava no Egito, passou 430 anos. Agora Deus usa Moisés, olha, fala lá para Faraó, para que ele liberte meu povo. Deus vai levar o seu povo, que estava na maior potência que existia. Era como se o povo estivesse morando nos Estados Unidos. Eram escravos. Vamos supor que a pessoa que, o trabalhador que, o pior salário dos Estados Unidos, eu não sei quanto é, mas se eu não me engano lá eles ganham por hora. Aí os empresários pagam por hora. Se eu não me engano são $7 que eles pagam, de acordo com o estado. Mas vamos supor, o pior salário, $7. Sabe quanto isso dá em real? Multiplica isso por 5. 5 vezes 7, quanto é? Eu sou ruim de matemática. 25. 35. R$35 por hora. Quanto? 35 por hora. Tem gente que trabalha 10 horas por dia, dá R$350 a diária. Dá até vontade de ser escravo assim. Isso o menor salário. O povo estava sendo escravo lá. Era como se fosse isso, porque era a melhor potência. Eles tinham a sua casa própria. Eles moravam na beira do rio Nilo. Não comiam a melhor comida, mas eles tinham. Só que Deus falou, só que aí não está bom para vocês. Eu quero levar vocês para um local onde vai transbordar as coisas. Aí Ele leva para onde? Para o deserto. É no deserto. Não foi na terra prometida que transbordou o milagre na vida do povo de Israel. Foi no deserto. A terra que manava leite e mel, eu nem estou mais acreditando que era a terra de Canaã. A terra que manava leite e mel era o deserto e o povo não sabia. A Bíblia vai dizer, vamos lá para mais uma pessoa, Êxodo capítulo de número 16. Êxodo capítulo de número 16. Pastora Silvana, vai lá meu filho. Livro de Êxodo capítulo de número 16, versículo de número 4. Livro de Êxodo capítulo de número 16, versículo de número 4. Pode ler. Ah tá, o Renan vai ler. A pastora está sem óculos. Pode ler, Renan. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pães dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Prestou atenção? Deus fazia chover pão no deserto.
Deus testava o povo no deserto. Abraão foi testado no deserto. Isaac foi testado no deserto. Deserto é lugar de teste. Você está sendo testado. Só que entenda uma coisa, que é no deserto que o transbordar de Deus acontece. Ou seja, é quando o teu negócio está indo de mal a pior. É quando Deus opera milagre. É quando o teu casamento está sendo destruído pelo diabo. E aí você dobra o seu joelho. E aí o milagre acontece, porque a palavra de Deus diz. Da mesma forma como o apóstolo Paulo estava orando, achando que estava fraco. Senhor, eu sou fraco, não sei o que, eu pequei. Aí ele diz, não diga que tu é fraco, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando tu está fraco, apóstolo Paulo, na verdade tu está forte, porque tu clamas a mim. Era no deserto que o povo clamava a Deus. Foi quando Isaac estava também no deserto, foi quando ele clamou a Deus e Deus falou com ele. O transbordar de Deus está sempre na dificuldade. Nunca Deus ele vai transbordar a tua vida quando a tua vida estiver bem, estiver tudo legal. Ele só faz o transbordar, porque transbordar é milagre. E ele só faz isso acontecer quando você está na pior. Sempre quando tem dificuldade, e aí Deus opera milagre. E continuando, como eu disse, o transbordar de Deus nunca estava na terra prometida, mas sim no deserto. Deus, o Senhor Jesus, Ele vai fazer a mesma coisa aqui. Os milagres dele. Um dos milagres dele que ele vai fazer é na vida de Pedro. Pedro, a Bíblia vai dizer que ele tinha passado a noite inteira trabalhando, ou seja, estava no deserto. Chegou de manhã cedo, estava lavando a rede com raiva. Eu não peguei nada. Eu não peguei nem um peixe de pele, pelo menos. Eu não peguei nem um peixe gato. Não peguei nem um filhote. Nem sei se tem filhote para lá, mas vamos supor. Peixe de pele judeu não come. Agora ele estava lá, de mal a pior, estava no deserto. Tinha que pagar os seus trabalhadores que estavam com ele, porque trabalhador é assim. Independente se você vendeu ou não, você tem que pagar o funcionário. Não quer nem saber o funcionário. Pedrão estava lá lavando as redes. Jesus aparece. A multidão vem atrás do Senhor Jesus para ouvir a sua palavra. Só que a maioria não obedecia. Inclusive Jesus vai dizer: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tem muita gente que está dando glória a Deus, está na igreja, mas o coração está longe de Deus. Aí Jesus começa a pregar e ele observa que o povo começa a apertar ele. E aí ele fala: Pedro, Simão, empresta teu barco. Aí o Senhor Jesus sobe no barco, começa a pregar. Depois que Jesus termina a sua pregação, ele vai dizer para Pedro, Lucas capítulo de número 5. O Caio vai ler agora. É Caio. Não é Caio? Lucas capítulo de número 5, versículo de número 1. Tu vai ler do versículo 1 ao versículo de número 6. Lucas capítulo de número 5. Pode ler, meu filho. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago Genezaré. Genezaré. Isso. E viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pecadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, alto, e lançai as vossas redes para pescar. Continua, meu filho, vai lá, tá bonito. Versículo 5. Ao que disse Simão: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. O que sobre a tua
Palavra. Sobre a tua. A igreja tem que entender que tem que obedecer a palavra de Deus. É sobre a palavra de Deus. Pedro tinha fracassado. Provavelmente ele nem acreditava que alguma coisa ia acontecer, mas ele obedeceu. O problema é que tem muita gente que está ouvindo e não obedece. Você tem que ouvir, mesmo que você não acredite. Não, eu não acredito que Deus vai me abençoar, mas eu vou, já que o pastor mandou fazer isso, eu vou fazer isso. Sobre a tua palavra, mestre, eu lançarei as redes. A palavra de Deus diz que, a Escritura Sagrada diz que a palavra de Deus ela não volta mais vazia, mas antes ela prospera para aquilo a qual ela foi enviada. Então tudo que a palavra está nos mandando fazer, nós devemos fazer, para que nós venhamos ter uma vida transbordante. Aí Pedro, depois que Jesus manda ele vai e obedece. Olha, mestre, eu sou pescador, eu entendo de pescaria, o Senhor não é. Provavelmente ele deve ter pensado isso, não que está escrito na palavra, mas já que o Senhor está mandando, eu vou. Olha que no meio, Jesus ele não mandou para qualquer lugar, ele mandou para o deserto. Ele mandou para um local, o que é o deserto? Onde não existe vida. No meio do rio, a probabilidade dele pegar algum peixe era quase zero. Na verdade era zero, porque no meio do lago, no meio daquele grande lago de Genezaré, só existia o quê? A beirada era cheia de peixe, só que nem isso Pedro havia pescado. No meio só existia onda, só existia vento forte, só existia medo, porque foi nesse mesmo que Pedro afundou depois. Mas a palavra de Deus diz que ele vai obedecer, e quando ele obedece, ele lança as redes. E quando ele lança as redes, ele vai pegar uma quantidade tão grande de peixes que as redes vão começar a se romper. Só que aí que vem o transbordar. O transbordar, nós cantamos um louvor: enche-me, Senhor, enche-me, Deus, enche-me, Deus. Só que nós não paramos no enche-me, nós paramos aonde? No transbordar. Não foi isso? Porque quando Deus ele só nos enche, nós só temos para nós. Deus ele nunca quer que você venha ser cheio. Jesus ele não queria que Pedro viesse ter o barco dele cheio. Jesus queria que o barco de Pedro viesse transbordar. Por isso que ele lançou as redes, e as redes começaram a se romper. Ele encheu o barco dele de peixe. Depois ele vai gritar para os outros incrédulos que não quiseram ir com ele: ei, vocês, venham me ajudar. A Bíblia vai dizer então que o Senhor Jesus não vai encher só o barco de Pedro, ele vai encher a ponto de transbordar, que vai dar até para aqueles que não acreditavam. Deus ele quer transbordar na nossa vida a ponto de passar para aquelas pessoas que nem confiam, nem acreditam no mesmo Deus que a gente. Deus ele quer encher a ponto de transbordar a tua vida em todas as áreas, sentimental, financeiro, espiritual, para passar para outras pessoas também. Quem não gostaria de ter uma vida transbordante financeiramente a ponto de transbordar para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos, para os seus amigos até? Quem não gostaria? Todo mundo. Quem não gostaria de ter uma vida transbordante, cheia do Espírito Santo, a ponto de você orar e o enfermo ser curado? Isso é ter uma vida transbordante. É Deus falar contigo e você entregar profecia e revelação. Isso é uma vida transbordante. Deus ele não quer que você venha ser cheio, Ele quer que você venha ser usado por Ele. E o Senhor Jesus ele continuou fazendo e transbordando. A última agora, para nós finalizarmos a mensagem. Você já entendeu a mensagem? O segredo de transbordar está em ouvir a palavra de Deus. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9, o Senhor Jesus já tinha seus discípulos, os seus apóstolos. Aí ele vai ir para o deserto. Olha só como o Senhor Jesus ele é. Ele foi para o deserto e a multidão acompanhou ele. Cerca de 5.000 pessoas, homens, 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Se nós formos arredondar, existia aproximadamente ali de 15 a 20 mil pessoas que estavam com Jesus, acompanhando Jesus. Aí Jesus foi para o deserto. Jesus passa 3 dias pregando para aquele povo. E aí quando chega a tarde, aquele povo que já estava 3 dias sem comer, os discípulos vão chegar para o Senhor Jesus e vão dizer: Mestre,
despede essa multidão para que eles vão até as aldeias e compre pães e mantimentos para eles. Aí o Senhor Jesus diz: dei vocês mesmos de comer. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Maico, meu filho, leia aí. Capítulo 9, versículo de número 12. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 12. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se ele, os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalharem e achem o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Continua, meu filho. Mas ele lhe disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes. Salvo-se, nós próprios fomos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os Partiu Deus aos seus discípulos, para que os porém diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhe sobejou 12 cestos de pedaços. A Bíblia diz que então esse milagre foi tão transbordante, só eram 5 pães e 2 peixes. Jesus vai falar, vai pegar lá os 5 pães, os 2 peixes. Só é isso que tem? Só, mestre, só tem isso. Parece que eles não tinham visto os milagres que Jesus tinha acabado de fazer. Às vezes acontece isso na nossa vida. Jesus acabou de fazer milagre. Jesus restituiu a família. Jesus curou não sei quem. Você viu tudo isso acontecer. E aí quando acontece com você, quando acontece conosco, nós ficamos: e agora? O que vai acontecer, meu Deus? Poxa, eu estou desempregado. Não tem comida em casa. O que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir? Jesus então vai pegar esses 5 pães, esses 2 peixes, vai abençoar, vai falar: pode distribuir para a galera. É isso que ele vai falar, descolado. E aí os discípulos vão distribuir para o seu povo, para todos. E a Bíblia vai dizer que eles vão se saciar. No deserto, o Senhor Jesus, porque eles estavam no deserto, no lugar deserto, o Senhor Jesus vai trazer a provisão. Só que essa provisão não é uma provisão qualquer. Ele vai fazer a provisão transbordar. Que a Bíblia vai dizer que depois os discípulos vão levantar 12 cestos cheios de pedaços. O que eu aprendo também desde lá do deserto que nós estamos falando? Que o Senhor Jesus, Ele quer transbordar na vida de todo mundo. Mas uma coisa que Ele não aceita é desperdício. Tem muita gente que não tem a sua vida transbordante, porque basta a pessoa ter um pouco de comida a mais em casa no mês, ela já começa a estragar, começa a jogar fora, enche aquele prato, faz aquela montanha, sobrou o resto de farinha, joga fora. É por isso que às vezes acaba não transbordando como a pessoa quer, a pessoa só enche. Só que Deus, Ele quer transbordar na nossa vida, amém? Coloquem-se de pé, por gentileza. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Glória a Deus, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesse momento, eu quero fazer uma oração, porque nós ainda estamos na campanha de oração, o sangue do Cordeiro. Nós aprendemos que foi através daquele gesto que o povo fez, aquele ritual que o povo fizera lá no Egito, passando o sangue do Cordeiro na vega das portas. Aquilo iria livrar o povo da morte. Nós estamos com essa campanha aqui. Claro,
Nós estamos com o sangue simbólico, é o azeite. Nós estamos ungindo. De que maneira você vai fazer? Você que ainda não pegou o sangue do Cordeiro, você vai pegar esse sangue do Cordeiro no final do culto com a evangelista Socorro. E você vai chegar na sua casa e vai passar na vega das portas da sua casa. E você vai dizer: aqui o Senhor Jesus reina. Você vai abençoar a tua casa em nome de Jesus e nenhum mal vai entrar no teu lar. Amém? Eu quero orar agora por este azeite, que é o sangue do Cordeiro, que é a representação do sangue do Cordeiro. Eu gostaria que nesse momento você estendesse as mãos para cá, para este lugar, para cá, para este azeite. Senhor Deus, eterno Pai, eu quero apresentar agora o sangue do Cordeiro que está aqui, este azeite que está representando o sangue do Cordeiro. Essa pessoa que vai passar na vega das suas portas, meu Pai, eu te peço que todo mal venha a ser repreendido. A morte não irá entrar na casa desta pessoa, meu Deus. O Senhor vai livrar esta pessoa da morte, vai livrar ela de acidente. Eu te peço, meu Pai, e vai abençoar a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Tome seu assento, tome seu assento. Você que está nos assistindo pela internet, se você ainda não entregou a vida para o Senhor Jesus, faça isso agora. O Senhor Jesus, Ele quer te receber como filho. Se você ouviu a mensagem e viu que a tua vida está uma desgraça só, a tua vida não transborda em nada, pelo contrário, é só prejuízo. Se você entregar a vida para o Senhor Jesus e fizesse isso agora, nesse momento, Jesus, Ele vai te receber de braços abertos. E se você vier aqui na nossa igreja, você vai ser também abençoado mais uma vez. Se você nesse momento vai entregar a vida para o Senhor Jesus, tem alguém aqui na nossa igreja que vai entregar a vida para Jesus? Como eu conheço todo mundo, eu vou orar pela vida de cada pessoa que nesse momento vai assistir ainda essa mensagem. Pessoa que nesse momento está entregando a vida para o Senhor Jesus. Eu quero orar pela tua vida agora. Senhor Deus, eterno Pai, eu oro pela vida de cada pessoa que está nos assistindo pela internet. Essa pessoa que nesse momento está entregando a vida para o Senhor, escreve o nome dela no livro da vida. Perdoa os seus pecados e que a partir de agora que ela vai começar a caminhar contigo, ela nunca mais venha sair da tua presença. Abençoa ela em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Nós vamos ofertar agora na casa de Deus. Eu acho que vocês aprenderam o segredo de transbordar. Lá em Provérbios capítulo 3,